Ontem uma matéria do Conexão Política demonstrou o quanto Lula está fraco. E eu vou trazer essa matéria, esse tema aqui para vocês e mostrar para vocês como Lula está perdendo apoio dentro do próprio Centrão, lá no Congresso Nacional. E para isso eu vou te fazer uma pergunta. Responde para mim. Você acha que Lula completa o mandato? Que Lula vai ser empichado no primeiro ano de mandato? Ou depois do primeiro ano de mandato? Coloca para mim no comentário se você acredita que o Lula vai continuar o mandato. Eu, na minha visão, Lula não prospera. Dificilmente ele chega aos 4 anos de mandato e você vai entender o porquê. Eu vou falar sobre isso com vocês e é um ponto muito importante. Também vou falar de um editorial do Estadão que demonstra, prova a prisão política de muitos dos presos lá na Colmeia e na Papuda. Presta atenção que você vai ver o quanto esse editorial do Estadão é forte e traz provas contundentes. Também vou trazer aqui para vocês um caso de corrupção, um escárnio que está sendo gerado, a verdadeira pagamento pelos apoios dados. Você vai entender um pouquinho mais. Tem muita coisa importante chegando aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Que nesse domingo sua mesa esteja farta, repleta de bênçãos, que Deus possa abençoar muito e muito a sua vida como um todo, tá bom? Bora começar com matéria que eu sei que você quer isso. Então vamos começar. Vamos falar sobre a fraqueza e a derrota de Lula. Sem maioria no Congresso, o governo Lula deve sofrer derrotas em diversas CPIs. Sem maioria no Congresso, Luiz Inácio Lula da Silva tem encontrado dificuldade para reverter o quadro do bloco governista. O impasse é tão expressivo que envolve até mesmo figuras do Centrão, que costumam estar nas negociações chaves do governo federal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O governo Lula está tão fraco, desgastado, sem força, que até aquelas figuras do Centrão, o que a gente chama de deputado fisiológico. O que é o deputado fisiológico? É o que vai aonde o dinheiro está. É o chamado fisiológico, ou seja, se tem uma base ali que vai dar suporte, apoio e dinheiro para ele, ele vai lá e vai pegar ministério, vai entrar. É o que aconteceu com, por exemplo, o deputado Juscelino Filho, do União Brasil, que foi lá e pegou o cargo de ministro das Comunicações do Lula. Isso aí é o que a gente chama de fisiológico. Só que o que acontece? Tanto que a coisa está grave. Os próprios deputados do Centrão, que são acostumados a se vender, não estão querendo tirar a assinatura da CPI, não estão querendo trocas em cargos de Lula, tá? Porque Lula aumentou a aposta, está querendo dar cargos do segundo escalão, que tem orçamentos milionários, porque esses deputados já acreditam no impeachment de Lula. Então, para pensar. Eu vou peitar o meu eleitorado. Eu vou caçar briga com, talvez, o próximo presidente que vai chegar aí, o Alckmin. E aí eu vou pegar um cargo agora e daqui 6 meses o presidente cai. Para que eu vou fazer essa negociação? Não vou fazer isso. Então, os próprios deputados, e ecoa lá dentro do Congresso Nacional, a possibilidade do Lula cair dentro dos próximos 6 meses. Então, nem os deputados do Centrão estão querendo fazer parte da base aliada do Lula. Vocês entenderam o quanto o Lula chegou com um salto alto, achando que ia botar moral em tudo, que logo o mensalão aqui, uma historiazinha ali, uma coisinha aqui, um carguinho aqui, e ele já dominava tudo? Os tempos são outros, o momento é outro. A mudança chegou. Agora nós temos redes sociais que os deputados que retiraram os nomes da CPI foram amplamente divulgados. Teve pastor que retirou o nome. E você acha que a igreja não ficou sabendo? Ficou, porque está em todas as redes sociais. Você acha que ela não está sendo questionada? Então esse é o grande ponto. Hoje, será que o dinheiro fala tão alto na compra de deputados como antigamente? Será que hoje eles não prezam mais em manter o cargo e o voto do eleitorado, porque sabe que está sendo fiscalizado? Talvez é um sinal de mudança, tá certo? Então, respondendo a sua pergunta, a minha pergunta, na minha visão,
Se passar dos 6 meses é muito, tá? É a minha visão aqui. Bora lá, vamos falar agora do Supremo Tribunal Federal. Olha só essa matéria do Estadão. Simples e objetiva. Ao soltar as presas de 8 de janeiro, no Dia da Mulher, Moraes deixa claro que não havia base legal para mantê-las na cadeia. Prisão decorre da lei e não da vontade do juiz. Há quanto tempo eu, como advogado, venho falando isso aqui no nosso canal? Não é um tribunal de exceção onde você, juiz, escolhe ou tira da forma que bem entende. Tem critérios legais. E olha só, se fosse o presidente da República, ele pode até dar um indulto, o indulto de Natal e liberar vários presos. Essa é uma decisão política. A decisão de um ministro do STF, ela tem que ser jurídica. Ele tem que pegar o papel, analisar, olhar os documentos e falar, essa aqui tem condição de ser liberada, vamos liberar. Ah, essa aqui não tem. Não poderia, de forma alguma, um juiz dar uma decisão para prender coletivamente ou soltar coletivamente. Um dos princípios básicos do direito penal brasileiro é a individualização da pena. E mandando soltar em lista e sem individualização da pena, só prova o que todo mundo já sabia. A prisão foi política e não prisão legal. Como diz o Estadão, prisão decorre da lei e não da vontade do juiz. Tá certo? Decorre da lei. Então aqui é mais do que uma prova cabal que realmente as prisões se baseavam nisso aí. Mas continuam as críticas. Olha só o que a Sarita Coelho, um internauta, colocou aqui. O político que tinha como lema Deus acima de todos representa o ódio, na opinião do ministro Alexandre de Moraes. Já o político que é amigo de ditadores representa a democracia, na opinião de Alexandre de Moraes. E juiz que fala fora dos autos e tenta influenciar a opinião pública sobre causas que julga, esses são imparciais. Pois é, nas eleições o ódio perdeu e a democracia venceu. Foi o que o próprio Alexandre de Moraes postou e essa fala dele reverberou ontem, numa fala que ele teve, se eu não me engano, foi em uma universidade, não posso confirmar para vocês onde foi a fala aqui. Mas olha só, poderia o juiz usar esse teor político? Será que os ministros do STF hoje deixaram de ser magistrados e viraram membros do parlamento sem que a gente tenha feito uma mudança constitucional e mudança na separação dos poderes? Está tudo errado. Então essa fala do Alexandre de Moraes de que o ódio perdeu e o amor venceu é uma declaração política de apoio ao Lula e o pior, trata-se de uma grande mentira, porque não tem como definir que ódio ou amor. Para mim, quem apoia a ditadura está fomentando o ódio. Concorda comigo? E eu vejo muito mais esse risco agora do que antes. Mas, vamos entender uma coisa. Tudo tem um quê e um porquê. Se teve uma coisa que os ministros do STF não tiveram durante a gestão Bolsonaro foi vida fácil. Uma denúncia do site o Ranking dos Políticos, tá? Olha só, os voos secretos dos ministros do STF em jatinhos da FAB. O uso dos jatinhos, nomeados como à disposição do ministro da Defesa, são, na verdade, dos ministros do STF, que alegam que são constrangidos e ameaçados em aeroportos. Pois é, durante a gestão Bolsonaro, eles tinham que pegar voo comercial convencional. Tem, inclusive, um pedido de CPI, foi o próprio Deltan Dallagnol que falou, para apurar a questão dos jatinhos da FAB. Porque em um mês da gestão Lula, parece que já superou e muito a quantidade de voos que se esperava no mesmo período da gestão Bolsonaro. Me parece que em um mês de Lula é mais da metade de todo o ano de Bolsonaro com abusos e usos dos jatinhos da FAB. E o pior, agora, quem não tem direito, que são os ministros do STF, estão usando e abusando dos jatinhos da FAB. É o que o ranking dos políticos traz aqui de informação. E não basta isso, não é só isso, não. No governo Lula, o que você não deixa de encontrar
são escândalos e mais escândalos, mas a mídia, ó, caladinha, fala nada, fala nada. Presta atenção o que o One Paul escreveu aqui, ó. A crise das esposas. Esposa de Marcelo Freixo entra para a diretoria da TV Governo Brasileiro, da TV do Governo Brasileiro. Desde o início de 2023, pelo menos 12 esposas foram beneficiadas com cargos no país. A TV Brasil, a emissora pública do governo federal, agora conta com Antônia Pellegrino como diretora de conteúdo. Antônia foi escolhida para o cargo durante o período de transição do governo e, embora a primeira-dama Janja da Silva tenha manifestado sua simpatia por ela, a decisão final coube ao ministro da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Na semana passada, Antônia selecionou o ex-jornalista da Globo, Marcos Uchoa, para integrar sua equipe do TV Brasil. É importante destacar que Antônia é esposa do ex-deputado federal Marcelo Freixo, que não foi eleito governador do Rio de Janeiro e atualmente dirige a Embraur, o governo Lula. Os escândalos das mulheres, de ministros, de secretários e de amigos do Lula são gigantescos. Ministros do Lula, governadores colocando, todos de esquerda, tá? Só para deixar bem claro para você, colocando as suas amigas, as suas esposas dentro dos tribunais de conta com cargos vitalícios. Vitalícios. Ou seja, ninguém mais tira. Pode mudar governo, entrar um governo de direita, sair o governo de esquerda, ninguém mais tira. Então, esse é o grande ponto. Eles usam a máquina pública ao favor deles. Que é um exemplo prático, e a Folha de São Paulo anda me surpreendendo em alguns pontos, tá? Vaga no STF. Lula indicar Zanin ao STF atropela os princípios e afeta o tribunal, dizem especialistas. Petista afirmou ser amigo de cotado para o Supremo. Procurado, o advogado não quis se manifestar. E está aqui a matéria da Folha de São Paulo. Lula indicar Zanin ao STF atropela princípios e afeta tribunal. Tem que ser muito cara de pau, tá? A palavra é essa, cara de pau, para não entender, você que é da área do direito, falar que o presidente Lula, ao indicar o seu advogado e amigo para o STF, ele vai ser imparcial. Não tem justificativa, não tem lógica, não tem razão de ser. É um absurdo. Para pensar. Se você coloca o seu advogado lá dentro do STF, amanhã você pode ser investigado. Lembra do caso Lula? Foi preso. Caso do triplex, do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá. Você lembra disso? Pois é, o Lula foi preso. Decisão do STF. O STF estava lá também, tá? O STF estava lá. Decisão do STF tirou o Lula. Você vê que, cara, o sistema é colocado, é montado para proteger quem comete crimes. Existe um sistema mais forte, um sistema maior, que ele vai querer que você seja preso ou vai querer que você saia. Por quê? Porque quem indica é você. Peraí, não é assim que funciona. Então a gente precisa mudar esse tipo de sistemática aqui no Brasil. É simples assim. Ficou até o final do vídeo? Coloca no seu comentário se você gostou do conteúdo, se valeu a pena perder um pedacinho do seu domingão aqui comigo, tá? Mas assim, é importante que a gente faça esses alertas. A mídia não vai trazer da forma clara que a gente traz para vocês, então por isso que eu te peço para compartilhar, para mandar para mais pessoas, manda para o maior número de pessoas possível, que é importante a gente estar divulgando tudo isso que está acontecendo, combinado? Então, bora para cima, Deus abençoe, eu volto às 4 horas da tarde com mais um editorial para você.